Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do meu estágio. E vamos às apresentações. Meu nome é Luciane Coslu, RU 2785656, e esta é mais uma videoaula do meu estágio do curso de Licenciatura em Letras da Uninter Polo Araras. É o estágio de extensão do ensino médio. Que bom que você está aqui. Vamos aprender um pouco mais hoje? Bora lá! Então, aqui nesta aula, nós vamos continuar o quê? A abordar o assunto substantivo flexão de número. E eu coloquei aqui 2. Na aula anterior, já vimos em relação ao substantivo simples, né? A flexão de número. E aqui nós vamos ver substantivo composto, como que se dá aí a flexão de número. Então, vamos ver aqui caso a caso. Separados por hífen, os dois vão para o plural. Vamos ver as situações aqui. Cadê a canetinha mágica? Não esqueci dela. Vamos de que cor hoje? Vamos de azul claro. Então, aqui, substantivo e substantivo. Então, nós temos aqui o substantivo composto, formado por duas palavras, sendo cada uma substantivo, substantivo. Aí, o que vai acontecer? As duas vão para o plural. Vamos ver os exemplos aqui. Couves, flores. Então, nós temos a palavra composta, o substantivo composto no singular, couve, flor. Tá? Couve é um substantivo com significado próprio aí, couve, né? Existe couve. E flor também é um substantivo com significado próprio. Temos dois substantivos aí. Quando eles estão na palavra composta, né, no substantivo composto, então os dois vão para o plural. Então, couves, flores, tá? Guardas noturnos, e eu quero fazer um comentário aqui em relação à guarda, tá? E etc. Tem muitas outras aí. Veja, aqui a palavra guarda, talvez você questione. Poxa vida, mas eu sei que guarda-chuva não é guardas-chuvas, é guarda-chuvas, certo? Certo. Aqui, guarda, ele não está na função de verbo. Ele está na função de quê? De substantivo mesmo. É sinônimo de quê? De segurança. Alguém que cumpre essa função. Então, sendo substantivo, a regra é clara, os dois vão para o plural, tá? É muito importante, isso já foi abordado em outras aulas, que a gente verifique qual é a função da palavra. Muitas vezes ela não está como substantivo, mas está com outra função, e aí vamos aplicar a regra correspondente ao caso, tá bom? Vem comigo aqui. Outra situação, substantivo e adjetivo, os dois vão para o plural. Cachorros quentes, boias frias, etc. Tá? Então, aqui, cachorro é substantivo, quente é adjetivo, boia, que é sinônimo de comida, né? Aquele profissional que trabalha no canavial, em condições muitas vezes insalubres, né? Na imensa maioria das vezes, e que leva a sua marmitinha fria. Por isso, o nome popular boia fria, fazendo alusão ao quê? A comida fria, tá? Então, boia aqui é o substantivo e fria, adjetivo. Os dois vão para o plural e etc. Temos outros exemplos aí. Outra situação aqui, adjetivo e substantivo, tá? Então, invertemos aqui. Más línguas, boas-vidas, etc. Então, aqui, ele é um boa-vida, né? O rapaz, aí o cidadão, tudo é fácil para ele, não precisa se preocupar com boleto para pagar, né? Então, boa-vida, no plural, boas-vidas, tá? Primeiro veio o adjetivo, depois o substantivo. Aqui é a mesma coisa, primeiro o adjetivo, depois o substantivo, tá? Outra situação em que os dois vão para o plural, são flexionados para o plural. Numeral e substantivo. Então, segunda-feira. Segunda é um numeral, né? Segundas-feiras.
os dois vão para o plural. Sextas-feiras e etc. Temos outros exemplos aí, tá? Uma dica, se eu não me engano, foi na gramática de Silveira Bueno, tá aqui do meu lado, por isso que eu inclinei a cabeça, que ele dá uma dica: substantivo e adjetivo vai para o plural, tá? Nessas questões de substantivo composto é batata. E aqui nós temos o caso do numeral também. Vamos ver os exemplos a seguir, vai ficar mais tranquilo, né? O importante é memorizar o conceito. Faça bastante exercícios, na internet tem bastante, tá? E aí você consegue assimilar com mais tranquilidade. Vamos aqui ao outro caso. Então, somente o segundo vai para o plural. Em que situação? Em que situações? Quando é verbo e substantivo. Lembra o que eu comentei aqui que foi mencionado na gramática de Silveira Bueno? Então, o substantivo vai para o plural, mas o verbo não, tá? E aqui, como eu havia comentado, guardas noturnos, a palavra guarda está no sentido de segurança, de sentinela. Então, é substantivo, então vai para o plural. A regra é clara. Aqui não. Aqui ele está como verbo, guarda, do verbo guardar, né? Então, guarda roupas, roupa é substantivo, vai para o plural. Beija flores, beija, beijar é o verbo, né? Flores, aqui está, é um substantivo, então vai para o plural, etc. Palavras sem o hífen, que já estão aqui aglutinadas, né? Ou seja, já estão fundidas, vamos dizer assim, justapostas, né? Não tem como separar aqui. Então, girassol, girassóis, tá? Passatempo, passatempos, etc. Palavras repetidas. Corre, corres, pisca, piscas, etc. Tá? Então, algumas gramáticas até admitem a flexão dos dois aqui em alguns casos, mas na dúvida aqui, a regra é essa, tá? Palavras repetidas, só o segundo vai para o plural. Onomatopeias, o que é isso? Quando a palavra remete ao som, né, que a coisa faz. Então, ping-pong, quando você está lá jogando ping-pong numa mesa, né, a mesinha de ping-pong, qual é o som que os jogadores fazem ao baterem na bolinha? Ping-pong, ping-pong. Então, isso é onomatopeia, quando o nome remete ao som, né, daquela coisa lá a qual está sendo atribuído um nome. Então, tic-tac também, o relógio faz o quê? Tic-tac, tic-tac. Mesma coisa, onomatopeia, tá? Então, somente o segundo vai para o plural. Tic-tacs, ping-pongs, etc. Outra situação em que apenas o segundo vai para o plural. Quando a primeira palavra é invariável, e aí não tem jeito, ela não vai para o plural mesmo. Então, vamos memorizar aqui algumas destas. Abaixo, assinados. Então, está aqui destacado. Abaixo é invariável. Não dá para colocar abaixos assinados, tá? Somente a segunda vai para o plural. Bel prazeres, bem amados, ex-alunos, não tem ex-alunos, tá? Grão-duques, recém-nascidos, vice-presidentes, etc. Continuando aqui, somente o primeiro vai para o plural. Quando? Substantivo, preposição, substantivo. Temos aqui essa combinação. Pés de moleque, tá? Então apenas o primeiro vai. Não é pés de moleques ou pés dis moleques. A preposição não vai para o plural, por favor, tá? Mulas sem cabeça, etc. Tá? Então, apenas para o plural. Nessa situação aqui que nós temos a tríade, substantivo, preposição e substantivo, tá? Outro caso, substantivo e substantivo. Quando? Para a gente não se confundir. O segundo, substantivo,
ele tem mais função de adjetivo, porque ele está tipificando, tá? O primeiro substantivo. Vamos ver isso. Então, bananas prata. Esse prata aqui, ele não é... Ele é substantivo, ok, mas aqui ele está mais com função de adjetivar, de adjetivo, tá? Não é a prata, aquela prata que eu não tenho aqui, mas algumas pessoas usam, gostam bastante, tá? É o tipo da banana. Então, se o segundo substantivo, temos aí substantivo, substantivo, mas o segundo, ele está mais com função de adjetivo, de tipificar o primeiro aí ao qual ele está se referindo, então temos essa regra aqui, em que o primeiro apenas vai para o plural, tá? Então, aqui, bananas, prata, salários, família, tá? Que tipo de salário que é? Família. Ah, mas você falou que adjetivo ia para o plural. Nesse caso, não. Nesse caso aqui, vamos pensar que é um substantivo assumindo função de adjetivo. Ele não é um adjetivo puro aí, raiz, tá? É um pseudo-adjetivo, tá? Tá qualificando aí, pensando assim. Então, a gente não entra naquela regra lá para não confundir, tá? Então, somente o primeiro aqui. Vamos ver aqui. Os dois são invariáveis. Não mudam, não se flexionam para o plural. Em que situação? Verbo e palavra invariável. Tá? O verbo já, por natureza, não seria flexionado e a palavra invariável tampouco, então nada estranho aqui, né? Bota fora, tá? Então, bota fora. Fora aqui você não vai colocar foras, né? Pisa mansinho e etc. Tem outras aí, tá? Outra situação, verbo e substantivo que já está no plural. Não tem como você flexionar para o plural algo que já está flexionado. Não tem sentido, né? Então, saca-rolhas, tá? Salva-vidas. Então, aqui também é bem lógico, o verbo já não iria para o plural de qualquer maneira. E o substantivo que já está no plural não tem por que ir. Já está, né? E aqui vamos ver algumas exceções, tá? Vamos ver aqui. O arco-íris, os arco-íris. Então, aqui, apesar de ser substantivo, ele não é flexionado, tá? Outro exemplo aqui. O bem me quer, os bem me queres. É verbo, mas está flexionado aqui, tá? O bumba meu boi, os bumba meu boi. O diz que me diz, os diz que me diz. O fora da lei, os fora da lei. O Maria vai com as outras, os Maria vai com as outras. Então, aqui já estava no plural, né? Não tem como... E Maria acaba não indo aqui. É um substantivo que está mais inclinado ao adjetivo, está tipificando aí. Está um pseudo-adjetivo, tá? O mico-leão dourado, os micos-leões dourados. O ponto e vírgula, os ponto e vírgulas. O sem terra, os sem terra, tá? E aqui, repare que o marcador de flexão de número é o artigo, tá? Nos casos aqui em que não existe alteração nenhuma, tá? Aqui, no caso de mico-leão dourado, nós temos alteração aqui, micos-leões dourados. Tá bom? E vamos aos exercícios, vamos praticar. Se você achar necessário, assista ao vídeo do começo, tá bom? E boa sorte, vamos lá, vamos ver. Questão 1. Assinale a frase em que ocorre plural metafônico da palavra destacada. Então, este exercício aqui está englobando o conteúdo da aula anterior, tá? Apenas foi separado para não ficar um vídeo demasiadamente longo. Então, na aula anterior, nós temos flexão de número de substantivo simples e aqui eu abordei a flexão de substantivo composto, tá? Se você não viu a aula anterior, assista antes de fazer os exercícios aqui. Então, o imposto deste mês ainda não foi pago. B. Eu preciso dar comida para o meu cachorro. C. O policial revistou o bolso do suspeito, com cautela. D. A sala é linda.
não precisa de mais adorno. E meu sogro vai participar do bolão. Questão 2. Assinale a alternativa em que as palavras estão flexionadas para o plural incorretamente. Então, vamos aqui às alternativas. A. Alemães, beija-flores, troféus. B. Anzóis, guarda-roupas, cantores. C. Portugueses, corre-corres, animaizinhos. D. Bem-te-vis, ONGs, cachorros quentes. E E. Segunda-feiras, degrais e troféus. Questão 3. O plural da frase "o livre docente, em seu abaixo-assinado, pediu demissão do cargo" é: A. Os livre-docentes, em seus abaixo-assinados, pediram demissão dos cargos. B. Os livres docentes, em seus abaixo-assinados, pediram demissão dos cargos. C. Os livre-docente, em seus abaixo-assinados, pediram demissão dos cargos. D. Os livres docentes, em seus abaixo-assinados, pediram demissão dos cargos. E E. Os livres docentes, em seus abaixo-assinados, pediram demissão dos cargos. Leia com cuidado, são muito parecidas, mas tem que aplicar a regra, tá? Vamos lá. Questão 4. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão corretamente flexionadas para o plural. Então, A. Troféis, jornais, os beija-flor. Troféis, jornais, os beija-flores. Troféus, jornais, os beija-flor. Troféus, jornais, os beija-flores. Troféus, jornais, os beija-flores. Alternativa 5. Qual das palavras abaixo não apresenta plural metafônico? Corpo, almoço, forno, povo e olho. Então, flexionando para o plural, qual delas não apresenta plural metafônico? Alternativa 6. Assinale a frase que apresenta erro na flexão para o plural. A. Ele saiu de férias ontem. B. Você viu o meu óculos. C. Dormi muito pouco, por isso estou com essas olheiras. D. Vocês conhecem bem os arredores? E E. Nenhuma das alternativas. Então, vamos às respostas. Questão 1. Assinale a frase em que ocorre plural metafônico da palavra destacada. Então, a alternativa é o imposto. Perdão, a voz aqui sumindo. O imposto deste mês ainda não foi pago. Os impostos. Então, plural metafônico, quando ocorre a mudança no tom aí da letra O no meio, tá? Então, imposto, impostos. Nos outros casos aqui, cachorro não é cachorros, é cachorros. Bolso também não é bolsos, bolsos. Adornos não é adornos, adornos. E sogro, esse pigarrinho vai me matar hoje. Sogro também não é sogros, sogros. Ok? Então é a primeira aqui. Questão 2. Assinale a alternativa em que as palavras estão flexionadas para o plural incorretamente. Então, era a alternativa E, é a alternativa E. Segunda-feiras está incorreto. Numeral, substantivo, nós vimos. Numeral também é flexionado, tá? Segundas-feiras seria o correto. Degrais não está correto. Termina em quê? Degrau termina em vogal. Então, a gente acrescenta o S apenas, tá? Se fosse uma palavra terminando com U e L, aí sim, você remove e adiciona is, tá? Mas não é o caso. Então, é degraus e a mesma coisa aqui com troféus. Não é troféis, troféus. Termina em vogal, tá?
Alternativa 3. Então, a correta aqui é a B. Os livres docentes é adjetivo mais substantivo, então os dois são flexionados, tá? E aqui, abaixo assinados. Abaixo é uma palavra invariável. E a segunda é substantivo, aí sim ela é flexionada, tá? Vamos aqui a 4. Assinar é a alternativa em que todas as palavras estão corretamente flexionadas para o plural. É a alternativa E. Troféu, você tem ditongo, tá? Terminando em ditongo, então acrescenta o S. Jornais, terminado em L, jornal, então nós tiramos o L, colocamos is, tá? E beija-flores, verbo mais substantivo, então o verbo não é flexionado para o plural, tá? Alternativa 5. Qual das palavras abaixo não apresenta plural metafônico? Almoço. Plural é almoços, não é almoços. Nas outras alternativas, nós temos o plural metafônico, sim. Corpo, corpos. Forno, fornos. Povo, povos. Olho, olhos. Ok? E a alternativa 6, assinar a frase que apresenta. Alternativa 6, eu estou viajando, né? Questão 6. Assinar a frase que apresenta erro na flexão para o plural. E aqui nós temos como correta B. Você viu o meu óculos? Meus óculos. Os meus óculos. Óculos sempre está no plural. Ah, mas é apenas, são apenas, né? A pessoa vai perguntar, é apenas uma peça. Na verdade, estamos nos referindo ao quê? As lentes, né? Então, quantas lentes eu tenho aqui? 2. Então, é plural, sempre, de natureza, tá? Os meus óculos. Eu espero que você tenha aproveitado essa aula, assim como eu, e fique aqui porque tem mais chegando. Um grande abraço. Tchau, tchau.